Mandei mensagem pra ele aqui, ó. Me mandou mensagem desaforada. Vou mostrar Sério? vocês aqui nos bastidores. Não, eu falei, que porra de áudio. calor é esse? Um áudio desaforado. Se eu Foi ficar áudio. velha, eu te mato, André. E se eu ficar velho? Como você vai fazer? Porque ele faz a Benjamin minha Button. reposição hormonal. A responsabilidade é dele de não me deixar Meu ficar velha. Deus. Porque já tem 2 anos que a gente tá trabalhando nessa parte da reposição hormonal, que eu acho que é um assunto que a gente pode conversar, porque tem muita gente que tem muito medo de fazer reposição hormonal aí ainda. E foi inclusive uma frase do André que me abriu a mente. A gente tava fazendo uma live. Ele falou, engraçado, mulher tem medo de fazer reposição hormonal, mas passa a vida inteira tomando anticoncepcional, que foi a vizinha que indicou. Que é reposição hormonal. Aí na hora da menopausa, quando o médico vai indicar, vem dizer que vai dar câncer, que vai dar problema, que vai dar isso, Pois que vai é. dar aquilo outro. E os mesmos médicos que passaram a vida inteira indicando pílula anticoncepcional para uma menina, quando ela chega na menopausa, não, agora o hormônio dá câncer. Pô, tu passou a vida inteira indicando, às vezes não tinha nem indicação de utilizar, estava usando porque tinha uma espinha, estava usando porque estava com a pele oleosa, e aí indica por um motivo, na verdade contraindica quando realmente faz sentido utilizar. Então, assim, esses detalhes, os erros de concepção são coisas que fazem muita diferença e na medicina isso vem acontecendo com muita frequência e as verdades absolutas vêm sendo quebradas, né? A história da medicina ela vem mudando ao longo do tempo e eu sempre deixo essa frase que eu acho que funciona muito, né? A história da medicina ela precisa, diferente lá das tábuas de Moisés, não é para ser escrita na pedra. Ela tem que ser escrita na areia, que cada nova onda de conhecimento, ela traz novas informações e a gente apaga e diz, ó, até aqui era isso que a gente sabia, mas agora mudou, então a nova onda de conhecimento é essa. E isso, quando a gente vai falar de hormônio, isso mudou completamente. Porque, só para você ter ideia, Vilela, não sei se o pessoal do chat está perguntando aí sobre reposição, se tem alguma mulher assistindo e que está nessa fase e com dúvida se faz ou não reposição hormonal, mas houve um grande mito que gerou vários tabus, que era que o hormônio dava câncer. Todo mundo já deve ter ouvido, o hormônio na reposição hormonal da menopausa vai dar câncer. É. Demais. A cancerofobia fez com que as últimas 2 décadas as mulheres não quisessem repor hormônio e os próprios médicos também tivessem medo de prescrever com medo de dar câncer. E aí, por que isso tudo aconteceu? Olha que coisa louca. Evolutivamente, a primeira reposição hormonal, ela começou lá em 1945, os primeiros estudos, em 1960 foi que começou-se a falar de reposição hormonal na menopausa, no mundo inteiro. E aí o primeiro hormônio era de urina de mulher grávida. Então olha só, porque os hormônios da mulher, eles são metabolizados no corpo inteiro e saem na urina de toda mulher. Então, Kátia, ela elimina estrogênio na urina. É uma forma de eliminação. Saudades do estrogênio. Saudades. É uma forma que o corpo tem de eliminar o hormônio que está sendo produzido no corpo. Então, lá no começo, se pegava a urina de mulher grávida, se transformava aquilo em comprimido e dava isso para outras mulheres que estavam na menopausa. Sendo que urina de mulher grávida comercialmente ficou muito caro de ser produzido. Então, na sequência evolutiva da história da terapia hormonal, foi substituída a urina de mulher grávida para urina de égua grávida. Ô, louco. Então, o primeiro hormônio chamava estrógeno equino conjugado. Equino de égua mesmo. Colocava um monte de égua numa baia, dava diurético, deixava essas éguas grávidas, colocava elas numa baia, dava diurético, elas urinavam muito xixi com estrogênio, aquilo era transformado em pó, liofilizava, transformava em comprimido. Então, os primeiros hormônios que foram feitos para reposição hormonal depois da urina da mulher grávida foi urina de égua prenha. E aí esses estrógenos equinos conjugados teve um grande trabalho científico chamado Women's Health Initiative, o WHI. E esse WHI, ele foi um estudo que depois que ele foi publicado, ele mudou, né, a forma como a medicina falava sobre reposição hormonal, porque esse trabalho ele fez uma relação de que mulheres que usavam esse tipo de hormônio tinham câncer de mama, tinham mais trombose. E aí o resultado foi assim, hormônio dá câncer. Então, quando saiu essa publicação em 2002, todos os jornais do mundo noticiaram que o hormônio dava câncer. E aí todas as mulheres que faziam reposição hormonal pararam de fazer. Todos os ginecologistas que prescreviam terapia hormonal pararam de prescrever. Então, as mulheres que menopausaram em 2002, e se esse foi o seu caso, provavelmente não foi reposto o hormônio para você, pararam de repor. Então, nós temos aí 2 décadas de mulheres que ficaram órfãos de reposição hormonal e sem qualidade de vida por conta desse erro de interpretação desse trabalho científico. Por quê?
O próprio comitê acadêmico que publicou isso em 2002, eles seguiram acompanhando essas mulheres. E como isso reverberou no mundo inteiro, que foi um estudo extremamente caro, com mais de 16 países, 157 mil mulheres envolvidas, eles começaram a estudar a metodologia. Vamos ver, porque assim, quando você vai fazer um trabalho científico, para você provar que esse copo ele consegue 500 ml de água, você tem que entender a metodologia. Qual é a água? É água na forma de gelo? Porque se for na forma de gelo, talvez não caiba. É água na forma de gás? É água na forma... E vai mudando. Então, para cada coisa que você quer provar, você tem que entender a metodologia. Se aquela forma que você utilizou, o teste estatístico, comprova o que você está querendo dizer. Entendi. E aí foi visto ao longo desses 20 anos depois desse trabalho que tinha muitos erros. Por exemplo, pegaram mulheres de 70 anos para começar a repor hormônio, pegaram mulheres que eram obesas, pegaram mulheres que fumavam, mulheres que eram hipertensas, e mulheres normais, e mulheres jovens, e mulheres que tinham peso adequado, mas colocaram todas elas dentro do mesmo saco. E disseram, hormônio para todo mundo vai aumentar a chance de infarto, de câncer e de AVC. Mas não era. Era para mulheres que tinham mais de 10 anos, que não faziam uso de reposição hormonal. Era para mulheres que eram sedentárias. Era para mulheres que eram obesas. Então, para determinados perfis, não era interessante fazer reposição hormonal. Então, esse conhecimento, ele ficou no obscurantismo durante muito tempo. Então, agora, nesses últimos 5, 7 anos, é que a medicina começou a falar, as redes sociais tiveram um papel incrível para a menopausa, tanto porque os médicos que começaram a ter acesso a essa informação foram para as redes para desmistificar esses mitos e tabus, e as mulheres também começaram a ficar insatisfeitas e foram buscar. Então, quando a gente fala de menopausa, se hoje eu estava num programa agora à tarde de TV e eles buscaram assim, no Google 2025, uma das maiores palavras pesquisadas no Google no ano 2025 até agora foi menopausa. E a Sério? segunda foi reposição hormonal, está nos trend do Google Topics. É porque, olha só, tem muita mulher passando por esse momento, e como o André falou, hoje em dia a gente tem acesso à informação, coisa que há 5 anos atrás, 4 anos atrás, 10 anos atrás, a gente não tinha. E o conhecimento, ele está evoluindo muito rápido, né? Então Evoluindo novas descobertas? Novas descobertas. Por exemplo, ó, no Novos começo do trabalhos, ano, a gente novos tá... tipos de hormônios. A gente é amigo já faz um E tempo. também eu acredito que muita coisa que era tabu, que era mito, que né? era mito, Foi quebrado. Foi quebrado. Foi né? quebrado. Então, por exemplo, a gente já tem uma amizade de 5 anos. Eu, há 2 anos, eu tô com 49 agora, aos 47 a minha menstruação falhou a primeira vez. Então, eu comecei a identificar, porque eu sempre entendi o meu ciclo sempre foi um ciclo curto, 24, 25, 26 dias. Aí passaram-se 32 dias e nada da minha menstruação vinha. Liguei para André, falei, André, minha menstruação tá demorando. Ele é climatério. Eu falei, deixa eu terminar a frase. Ele, amiga... Nem deixou explicar.